Pela primeira vez ao vivo, né, para a gente conversar um pouquinho sobre dominância cerebral para negócios, para você que está aí, né, na empreitada e tem o objetivo de potencializar os seus negócios, potencializar aí os seus ativos intelectuais da sua empresa. Então nós estamos aqui para conversar sobre isso, né, Luiz? Com certeza. Uma boa noite a todos que estão aí nos acompanhando nesse momento que para nós é um momento bastante bacana. A gente vem construindo ao longo dessas últimas semanas, né, uma narrativa sobre o que é o nosso podcast, Exatamente. o que é o Nubicast, o que é o método Nubi, né? E na semana passada, né, quem está nos acompanhando aí viu um pouco do conteúdo que é a dominância cerebral. E hoje, de forma ao vivo, casado com uma estratégia de CAC zero. Tenho certeza que alguns de vocês aí estão nos acompanhando para entender um pouco o que é esse CAC zero, né? Então a gente vai falar também sobre isso, mas a nossa grande bandeira de fundo hoje vai ser falar sobre dominância cerebral, sobre DISC, sobre o que é a tua mente pensando e como é você agindo através disso. Perfeito. E eu quero pedir para você que está aí nos acompanhando, não deixe de deixar aí o seu salve nos comentários, né? Quero que você ative o chat aí e você vá conversando com a gente para que a gente possa estar interagindo com você. Eu vou estar com o notebook aqui do meu lado já para mim poder estar fazendo essa interação gostosa com vocês, né? Que a gente vai trocando ideia. E se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aí a sua dúvida durante todo esse webinar e nós vamos então responder essas dúvidas depois em um momento todo especial para tirar todas as suas dúvidas para você aí poder sair daqui sem nenhuma dúvida e com certeza poder potencializar os seus ativos intelectuais dentro da sua empresa. Isso aí. É isso aí. Muito obrigado, então, Castro. A gente começa, então, né, esse assunto de hoje, que é falar sobre dominância cerebral. Eu gosto de utilizar esse termo dominância cerebral porque ele é um termo que você consegue de fácil associar o que é o teu cérebro e como ele está dividido dentro de um quadrante. Então, eu vou começar a contextualizar o que é, né, o cérebro e essa questão do quadrante dele. Todos nós, né, temos o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, né? Sabemos disso. E do lado direito é o nosso lado responsável pela nossa criatividade, pela nossa espontaneidade, pelo nosso ato relacional. E o nosso lado esquerdo é o nosso lado intelectual, é o nosso lado mais analítico, é o nosso lado mais estrutural. Então é comum, né, que muitos acabam já no conversar com as pessoas, passando por algumas dinâmicas de RH, passando por algumas dinâmicas, né, de processos seletivos, entender que são feitos alguns testes, né, para entender um pouco de como é essa relevância na dominância do seu cérebro. O que a gente também faz é identificar não só de que lado o seu cérebro ele é mais dominante, mas como também em qual esfera ela se torna mais efetiva, que seria o lado superior e o lado inferior. Geralmente, quando eu faço um trabalho de gestão ou quando eu estou treinando pessoas, eu procuro usar muito essa métrica, essa tática de você identificar a dominância cerebral, para que isso possa te ajudar a você identificar internamente como a pessoa age. Então, dentro do lado direito, como eu falei, que é o lado mais criativo, que é o lado responsável pelo afeto, pela espontaneidade, pelo movimento mais criativo, quando a gente olha para a dominância superior direita, lá nós vamos encontrar as pessoas mais criativas, aquelas pessoas que gostam de pensar fora da caixinha, que detestam, né, ou que evitam a constância, a repetição, né, fazer as mesmas coisas. Esse sou eu. Eu gosto de brincar que são pessoas que preferem viver 10 anos a 1000 do que viver 1000 anos a 10, né? Então, são as famosas lanchas, né? Quando você olha um oceano, tem uma capacidade muito grande, né, de ir muito rápido em vários locais, mas muitas vezes não tem, né, aquela disposição para atravessar um grande oceano como um navio. Esse perfil de dominância cerebral, lado direito superior,
ele é muito característico para as áreas comerciais, áreas voltadas à criatividade, áreas voltadas aonde você, através do teu relacionamento, você precisa sempre estar, né, trazendo algo novo, quebrando o gelo, quebrando aquela atmosfera mais pesada ou difícil. Quem tem esta dominância tem uma grande facilidade para fazer isso acontecer, né? Tem muita dificuldade de dizer não, inclusive, né? É absurda a dificuldade de dizer não, e quando se vê está fazendo 10, 12, 15 situações e com muita dificuldade de acabativa. Ainda do lado direito, só que agora inferior, aqui nós temos os relacionais. Aquelas pessoas que gostam do contato, gostam de encostar nas pessoas, ou gostam, né, de ser ouvidas. É aquela pessoa que tem, né, 1,60 m, a piscina tem 1,60 m, está andando ali, está só com a pontinha do nariz para fora da água, alguém oferece uma ajuda e ela diz, né, não precisa, eu dou conta. Tem uma facilidade, né, muito grande de tentar se resolver por si só, né? São pessoas que gostam muito de servir, gostam de ter esse relacionamento compartilhado, né, de trocar informação, ser confidente, ouvir também, né, dar conselhos. Então, geralmente são profissionais que se encaixam muito bem também na área comercial, mas aí não é um comercial tão disruptivo, não é um comercial de tanta prospecção, já é um comercial com características mais ligadas a trazer um relacionamento, né, mais perene. Também tem características mais ligadas a recursos humanos, a trabalhar a equipe. Então, se eu estou buscando, por exemplo, dentro da minha equipe, um perfil que neste perfil eu preciso de uma característica mais conciliadora, eu preciso de uma característica que faça mais esse movimento de envolver as pessoas dentro de um propósito, excelente. É um perfil com grande capacidade de desenvolvimento. Agora, os lados esquerdos, né? O superior e o inferior. Aqui a gente está com a turma do racional, né? Dos ou é 8 ou é 80, não vem com meio termo, né? E aí, quando a gente fala do esquerdo superior, aqui a gente encontra aquele analítico puro, aquela pessoa que processa muito bem a informação através de uma sequência lógica. Então, tudo que lhe é, por exemplo, ensinado, ele tenta trazer isso para uma lógica e tenta já aplicar essa lógica àquilo que ele está vendo. São profissionais que têm uma capacidade muito grande de aprender por observação, por exemplo. Eles têm uma capacidade absurda nisso. São também profissionais que têm uma grande capacidade de levar coisas como contas matemáticas, processamentos de dados, né? Questões de desenvolvimento lógico muito além de outros profissionais. Então, geralmente, são profissionais que você consegue encaixar muito bem em trabalhos manuais, por exemplo, de reparação, de construção, na área da tecnologia com desenvolvimento de dados, na área de engenharia, por exemplo, na área financeira, principalmente para processamento de dados e geração de análises de dados e indicadores. Então, é um perfil que ele se sente muito bem, ele é muito confortável em trabalhar olhando o quê? Olhando o lado racional daquilo que está acontecendo no dia dele. E, por fim, nós temos o lado esquerdo inferior. Aqui a gente tem os controladores ou estruturais. Essa dominância por característica, ela traz para a pessoa uma velocidade muito grande de raciocínio e fala. Então, ela consegue raciocinar, geralmente, muito mais rápido do que as outras pessoas e já colocar para fora. Geralmente, é aquela pessoa que, quando acorda de manhã, acorda já fazendo 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo, né? Já levanta da cama, já vai trocando a roupa, já vai para o banheiro, já pega o celular, já liga a cafeteira, já coloca o pão na torradeira e vai fazendo isso ao longo do dia. E isso, na maioria, são mulheres ou como que funciona isso? Porque dizem que o homem não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né?
Fala com o controlador que tu vai ver que não é bem assim. Geralmente os estruturais, por característica, eles têm essa habilidade muito grande de fazer legal. várias coisas. Eles conseguem colocar isso de forma natural no dia deles. Mas, né, devido a isso, eles acumulam muitas funções. Aí até vem um alerta, né? Então, eu já vou abordar um pouquinho os alertas de cada hemisfério. Mas, como eu estou falando o algo positivo, né, o que se destaca, quem tem essa dominância do lado esquerdo inferior é aquela pessoa multitarefas, é aquela pessoa que consegue concatenar uma série de funções, consegue organizar isso sem muito parâmetro e consegue daquilo ali estruturar realmente e entregar algo muito valioso. Por isso que a gente chama de os estruturais, né? Tem, logicamente, né, às vezes a dificuldade da acabativa também, porque acumula muita coisa, mas se você busca, dentro da tua organização, um perfil, que este perfil ele consiga agregar mais funções, consiga ser mais dinâmico com o dia dele, com o passar das horas, que consiga estruturar bem a organização do passo a passo do setor, da empresa como um todo, é um excelente perfil. Então, você consegue muitas coisas positivas com esse perfil. Mas quem está aí em casa deve estar se perguntando, mas para que tudo isso, né? Bom, então vamos voltar aqui ao marco 3 do nosso episódio, que a gente entende que cada vez mais há uma grande dificuldade de contratar pessoas. A gente entende que cada vez mais a linha de oferta de trabalho aumenta, mas também aumenta a linha de desemprego. Por quê? Porque justamente existe cada vez mais esse distanciamento entre perfis adequados para trabalhar para o seu negócio, né? Para aquela função que você deseja para performar. Hoje, cada vez mais, também se torna caro o colaborador para a empresa. Então, se ele se torna cada vez mais caro para a empresa, é cada vez mais óbvio você contratar e performar o máximo possível com a sua equipe. Só que vem um grande desafio de você fazer isso, porque todo mundo que vem para uma entrevista, né, diz que faz tudo. Que vende muito bem seu peixe, né? É o Neymar que não foi descoberto, né? É o craque que está ali para jogar essa bola. E a gente sabe que às vezes não é bem assim. Sim. Então, existe algumas ferramentas, e a dominância cerebral é uma delas, que você pode fazer um teste, identificar qual é a dominância do candidato e, dentro destas características, você entender se elas casam com a vaga que você está ofertando. Mas atenção, como a gente falou os lados positivos de cada dominância, há também os pontos de conflito dentro de cada dominância. E aí, se a gente volta para o lado direito superior, onde tem grandes características mais disruptivas, consegue, né, processar muito bem as informações, tem uma capacidade de eloquência muito boa, tem uma facilidade de abrir portas, por outro lado, ela tem também uma dificuldade muito grande de seguir, né, procedimentos, de seguir processos batidos, de fazer as mesmas coisas do mesmo jeito. Ela precisa de liberdade criativa, ela precisa ter espaço para se sentir criativa. Então, se você pega um profissional que tem uma dominância muito forte nessa área e você pretende colocá-la numa caixinha fechada, vamos dizer assim, há uma grande chance de essa pessoa entrar em linha de estresse. Então, assim, não é que ela vai perder a capacidade dela de desenvolver aquilo que ela foi contratada, mas com o passar do tempo, ela provavelmente vai estar ou buscando uma outra vaga de emprego, ou ela vai começar a perder aquele brilho de fazer o algo a mais. Então, aquele ativo intelectual, que ele poderia ser um ativo intelectual tático para ti, ele vai se tornar operacional demais. Tá? O lado direito, que é o lado direito inferior, da mesma forma como o direito, ele também tem os seus pontos críticos que precisam ser analisados. Então, como ele pode ser muito bom com pessoas, com relacionamento, fazer aquele equilíbrio de equipe, a equipe se abraçar, né? Olhar para a pessoa como pessoa, trazer essa verdade para dentro da tua empresa, ela também tem essa questão muito do se magoar, do se doer,
né? Olha, você não é a minha amiga, então você não é amiga de ninguém. É uma pessoa sensível. É uma pessoa sensível. Às vezes, com grande capacidade de criar grupos dentro da empresa, de fechar a empresa em pequenos grupos. Clube do Bolinha. O clube do Bolinha, né? Ou você cria um distanciamento, às vezes, entre setores, porque aquela pessoa ela está em estado de ruidez, ela está num processo de estresse. Por quê? Porque se eu contrato uma pessoa com essa característica e coloco ela num ambiente onde o ambiente ele é um ambiente mais pesado, é um ambiente mais enérgico, que precisa, né, de forma tácita, você bater na mesa e exigir que as coisas aconteçam no bom sentido, esse perfil ele pode entrar em choque e não é aonde ele vai se desenvolver melhor. E ele entrando em choque, ele se bloqueia e ele costuma, vamos dizer assim, espalhar um pouco disso à sua volta. Então, é um perfil com grande capacidade de agregar a uma equipe, como se ele estiver num ambiente de estresse ou a vaga desejada para este profissional é num ambiente que tem um nível de exigência maior no quesito estresse, resiliência, ela pode não suportar e este não suportar vai deixá-la com um efeito contrário do que ela pode promover na equipe. E se a gente ir para a turma do lado esquerdo, né? Se você pensa ali no analítico, e o analítico você olha as grandes características dele, positivas, como, né, essa parte de processar a informação, de se dar muito bem com a lógica, por outro lado, geralmente eles acabam tendo mais dificuldade no lado social. Geralmente tem mais dificuldade com a comunicação, de se comunicar com seus pares, de conversar com os outros dentro do setor. E muitas vezes isso pode ser interpretado como o ranzinza da equipe, né? O cara fechada, né? Como diz ali, o dunga da parada, né? O ranzinza não dá para falar. E, de fato, se ele estiver num ambiente onde ele precisa se expor, ou onde é um ambiente que ele precisa andar em situações que não são estáveis, ele pode desenvolver esse nível de bloqueio e cada vez mais a comunicação para ele fica difícil. Quando você é muito forte, né, quando a tua dominância ela é muito alta neste hemisfério e você está num ambiente onde não se sabe exatamente o procedimento, não se sabe exatamente o processo, é muito comum esse tipo de profissional entrar em zona de estresse e literalmente ou ele espana ou realmente ele acaba desistindo de trabalhar naquele ambiente. Porém, ele dentre os 4 perfis, é o que tem a maior capacidade de se adequar dentro de um método, se este método existir, né? Se ele não existe, é o que mais vai ter dificuldade de estar participando daquela organização. E, por fim, né, o esquerdo inferior, a gente está falando dos estruturais aí, essa turma, quando ela está em estresse, ela coloca tanta coisa nas costas, né, que é aquela famosa propaganda do carregando o piano, é mais ou menos isso que acontece com esse profissional. Ele acumula tantas funções e tantas responsabilidades que ele tem uma dificuldade tremenda de conseguir, depois disso, concluir as suas funções, concluir as suas tarefas. Geralmente, esse profissional chega na sexta-feira e ele está esgotado, psicologicamente falando. Ele não consegue mais viver o final de semana, ele não consegue mais relaxar em família, ele não consegue mais, vamos dizer assim, se permitir aproveitar. E quando isso acontece com esse profissional, ele perde toda aquela capacidade que ele tem natural de várias aderências e ele começa a repelir tudo isso. Então, ele entra num parafuso de cobrar de forma muito ríspida as pessoas ao redor dele. Então, ele não passa mais a conversar sobre um resultado, ele passa a exigir aquele resultado. Ele passa a ser um profissional que o nível de estresse dele se torna muito alto e aí você vai ver isso reproduzido de forma muito clara em várias atitudes, principalmente entre pessoas da equipe e ele sendo a pessoa mais
vamos dizer assim, tensa, né? Geralmente, esses estruturais sob estresse, eles desenvolvem o que a gente chama, né, de visão sisuda, né? Você nunca sabe se está de bom humor ou se está de mau humor, né? Então, é uma característica também que precisa ser levada em conta. Então, por que a gente está falando sobre isso, né? O que, além de você entender qual é a dominância, quais são os pontos positivos, quais são os pontos de atenção, o porquê disso tudo passa a fazer sentido para quem está nos acompanhando? Porque pessoas, elas são aquilo que internamente são programados na mente dela. Então, quando você entende, através de um teste como esse, qual é a dominância, você tem uma grande ferramenta de apoio a você melhor direcionar atualmente quem está na sua equipe e quem você busca para suprir uma vaga dentro da sua equipe. Isso é ouro, né? Você ter uma referência de comportamento interno sem que a pessoa necessariamente saiba que ela está sendo avaliada por essas características. E mais, se você tem dentro da sua equipe a oportunidade de fazer esse teste e identificar esses perfis, você consegue de forma muito habilidosa, às vezes direcionar um perfil melhor para uma área, às vezes uma conversa, às vezes identificar o que eu estou falando aqui. Poxa, o Luiz descreveu a pessoa que trabalha comigo lá na empresa certinho. Parece que é isso daí. E aí você vai fazer o teste, você vai perceber que, poxa, realmente deu exatamente o que o Luiz falou. Pegou a dominância e tal e bateu isso certinho. Só que nós, o pessoal que está nos acompanhando, aqui a gente entra num caminho que agora passa a ser um pouquinho mais profundo. Ao longo desses 20 anos, fazendo consultoria, fazendo desenvolvimento empresarial, aplicando esse método, eu passei a entender que este método ele é muito bom, muito válido, para você entender internamente o que passa dentro da mente das pessoas. Porém, havia uma situação que muitas vezes eu enxergava que nem sempre era correspondido exatamente daquela maneira como o teste me demonstrava. Então, eu comecei a cruzar vários outros tipos de teste, fiz vários outros tipos de validação, procurei entender, fiz eneagrama, fiz um período de parapsicologia também, para tentar entender aonde havia esse, vamos dizer assim, esse gap que acontecia dentro de profissionais, mediante uma característica de dominância, mas que ainda havia alguma coisa que, para mim, não estava bem claro. E aí, quem nos acompanha, a gente vai falar do DISC, né? Que é um outro método de você também identificar um comportamento de um profissional. Só que o DISC ele não é para você necessariamente entender internamente como o profissional ele pensa e ele age. Aliás, como ele pensa internamente, mas sim como ele age, como é o comportamento externo dele. Quando você realiza um teste de DISC, que também é realizado através de perguntas, você consegue identificar naquele momento atual, que aí o DISC ele tem variações, tá? Poucas, mas tem, mas você consegue identificar de forma muito precisa como está o comportamento de agir daquele profissional. Então, existe o dominância cerebral interno e existe o DISC, que é o externo, é como ele age. E aí eu comecei a aplicar ele também, aplicava o dominância e aplicava o DISC. Então, eu comecei a entender que a relação entre como se age internamente e como se coloca isso para fora, como se age externamente, começou a fazer muito sentido. Foi o encaixe que faltava para muita coisa que eu ficava naquela dúvida, né? Naquele pensamento. E para quem não conhece o DISC basicamente ele também é baseado em 4 perfis de como se age. Certo. O primeiro é o impulsionador. É aquela pessoa que age por impulso. É aquela pessoa que ela vê uma situação acontecendo, você chegou hoje triste no trabalho, né? Meio cabisbaixo. Você foi para um canto.
quem é impulsionador, quem é impulsivo, ele não vai esperar você se decidir e vir falar comigo para eu te perguntar o que está acontecendo. Ele já toma a frente, já vai lá e já pergunta, porque ele já começou a bloquear todo o pensamento dele do que era para ele fazer, porque o impulso dele ficou muito grande de ter que resolver a parada contigo. Conheço pessoas assim. Esse impulsionador, ele geralmente é o que bate na porta. Ele geralmente é aquela pessoa que puxa uma característica de vamos fazer acontecer, vamos buscar na área comercial. Pô, falta quanto? Ah, falta 10 mil. Não, vamos fazer acontecer. Hoje nós batemos essa meta. Então, por característica de agir externamente, quando você é identificado como um impulsionador, uma das grandes características que tem dentro de você é que você é um grande impulsionador de funções e de tarefas. Você vai e faz. Você não raciocina muito para ir lá e fazer. Tá? O segundo que a gente tem, que também é muito importante, é o conector. O conector ele tem por característica conectar pessoas. É aquela pessoa, aquele profissional que quando ele está colocado sobre uma demanda, ele está colocado sobre uma função, ele olha à sua volta e ele tenta conectar o máximo possível de situações para, vamos dizer assim, servir de base, de alicerce para aquilo que ele está fazendo. Então, um conector, por característica de agir, ele tem uma grande habilidade de fazer essa conexão em grupo. E é aquela pessoa que não é a voz do grupo, mas tem uma importância fundamental para o grupo decidir fazer alguma coisa. É basicamente o que acaba muitas vezes agindo em bastidor, mas esse bastidor que ele faz é sensacional. Porque quando ele tem essa habilidade de conectar, a conexão ela é uma situação que vai e volta, vai e volta. Então ela torna um profissional com essa característica um profissional muito valioso para você ter ele na equipe agindo em detrimento de conectar as pontas soltas dentro da tua empresa. A colinha. Ele faz isso de uma forma sensacional, assim, é fora da curva. O terceiro é o sustentador. Eu gosto de brincar que esse é o caixa grande, né? É o peito largo. É aquela pessoa que ela tem um profissional que tem uma capacidade muito grande de sustentar ambientes mais pesados, desafios. É aquela pessoa que você pode exigir coisas mais complexas, mais difíceis, porque ele consegue agir sustentando aquilo que muitos não conseguem sustentar. Se eu peço, por exemplo, uma atividade com um nível de complexidade muito grande, para um impulsionador, eu posso cometer um grande equívoco. Por quê? Porque ele é um grande desbravador, mas ele não é aquele que sustenta depois o leão chegando. Ele vai lá e abre a mata, mas ele não espera o leão chegar, entendeu? Já é o perfil do sustentador. O sustentador ele tem uma característica absurda de sustentar aquilo que lhe foi dito para fazer. Então, ele tem uma capacidade muito acima da média de conseguir não só desempenhar papéis que são papéis mais complexos, são atividades mais difíceis, como também ele muitas vezes, naturalmente, ele serve como um apoio até mesmo emocional para outras pessoas da equipe. Por quê? Porque ele tem essa capacidade, como eu falei, a caixa larga, né, de cuidar dos seus problemas e ainda abraçar o problema dos outros. Né? Ele é o vem cá, é o paizão muitas vezes, né? É o querido, né? O querido da turma. Por quê? Porque ele tem essa característica de agir em detrimento, de sustentar aquilo que às vezes poderia estar ruindo, aquilo que poderia estar desequilibrado, aquilo que poderia estar, por algum motivo, não funcionando da melhor maneira possível. Tá? E o quarto, aqui nós temos os reguladores. Né? Quem são esses reguladores? Os reguladores são aqueles perfis que têm uma grande capacidade de entender a dosagem que precisa dar para o momento certo de fazer aquilo. Geralmente, eles são associados aos mais maquiavélicos, os mais premeditados, né? Os que estão ali, como diz, só atrás da moita, olhando o que está acontecendo e se precisar age, se precisar fica escondido. De fato,
por ser um comportamento de ação, o regulador ele tem essa característica. Quem está nos acompanhando já deve ter passado algumas pessoas na mente aí, né, do que eu venho falando aqui. É engraçado porque até o Johnny Schultz, ele colocou aqui que ele é um alto D, que ele fez o DISC várias vezes, mas ele está tentando equilibrar o quadrante aí, está tentando equilibrar as coisas. Exatamente. Salve aí pro Johnny que está nos acompanhando. E, de fato, há esse trabalho que quando você faz esses testes, você identifica uma superdominância e muitas vezes você identifica uma carência em alguma das áreas que é tão importante você ver o que você domina, como também aquilo que você é muito ausente. Porque não que seja o ideal, mas um caminho legal para se percorrer é tentar equilibrar os 4 hemisférios do cérebro, como também equilibrar as 4 vertentes de impulso que você tem no agir para com a tua sociedade, com a tua família, com as pessoas que estão à tua volta, você como profissional. Então, assim, vamos dizer, a pílula que a gente quer dar para vocês hoje é: se vocês consumirem ela, vocês vão entender de forma racional, vamos dizer assim, vocês vão trazer um nível de consciência que vai permitir vocês se autoanalisarem, analisar, de certa forma, quem faz parte da tua equipe e, naturalmente, como essas pessoas agem, né? Como você age. Se você está em estresse, se você não está. Então, tudo isso é muito valioso. Isso muda o jogo para quem quer montar uma equipe, para quem está num ambiente de trabalho e não está se sentindo realizado, né? Então, isso pega muito e ajuda muito, né? Então, só para concluir, os reguladores, né? Esse autorregulador, ele tem essa capacidade de enxergar dentro da equipe, principalmente quando ele está numa esfera de decisor, ele tem uma capacidade muito grande de entender melhor do que todos os outros perfis que tipo de passo tem que ser dado adiante. Se é um passo mais agressivo, se é um passo mais conservador, como você vai seguir, né, dali em diante. Então, essa característica ela é sensacional. Mas, né, como a gente prometeu, a gente não iria falar coisas que você talvez poderia pegar numa internet, talvez ir numa RH, ou talvez fazer um teste de recrutamento e ter estas percepções. O que a gente fez? A gente fez uma situação que a gente fundiu, a gente fez uma fusão destes 2 tipos de análise e criamos 16 tipos de personalidade profissional que cada um de nós pode ter. Olha que incrível isso. Caramba, multiplicou 4 com o 4 e fez 16. 4 com 4, a gente tem uma matriz de 16 tipos comportamentais. Então, a gente, ao longo desses 20 anos, foi entendendo muita coisa que a dominância respondia, mas não entregava tudo. O DISC respondia, mas aí não entregava tudo. Aí eu, juntando os 2, eu entendia o que faltava de um e o que faltava de outro. Então, eu conseguia, através do dominância, entender muito bem internamente, né, como a mente funciona do profissional, e com o DISC eu entendia externamente. O que a gente passou a fazer? A gente passou a cruzar estes 2 tipos de resultado e, mediante a esse cruzamento, nós chegamos em 16 tipos que são possíveis serem cruzados, e aí dentro desses 16 tipos a gente identifica, inclusive, quem está sob estresse, quem está regulado e quem está num nível alto de desenvolvimento. Porque isso era uma grande dúvida que eu tinha, uma grande inquietação, que era, por exemplo, eu identificando uma necessidade de contratação e sabendo que o perfil era um lado esquerdo superior, mesmo achando este perfil no mercado, validando numa entrevista, né, outros comportamentos, não era, às vezes, o suficiente para desempenhar bem aquela função. E aí eu fui entendendo que havia dentro do analisar o DISC, eu havia entendido que conforme eu cruzava os resultados, havia vamos dizer assim, uma espécie de
encaixe, vamos dizer assim, um ajuste fino de comportamento que não era percebido se olhasse individualmente cada um. E aí, a gente faz a matriz dos 16 perfis da Nubi. Falando, então, do lado analítico, que é o lado esquerdo superior. Tá? Quando você posiciona o teu teste para o lado esquerdo e você é um dominante esquerdo superior e você é um impulsionador no DISC, você é mais impulsivo, então pensa comigo, você é racional, você é analítico, você é 880 e o teu comportamento de agir está impulsivo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer muita coisa. Que ninguém cruzava essas informações. E nós passamos a cruzar, validamos elas e estamos hoje aqui apresentando, né, para quem está nos acompanhando e também, né, já deixando à disposição depois o nosso teste para quem está nos acompanhando, fazer de forma gratuita e ter este resultado cruzado. Eu tenho certeza na vida que quem está aí nos acompanhando, né, já fez o do dominância cerebral, talvez já fez do DISC, né, o Johnson aí participou, disse que já fez, mas um teste que cruze os dois e dê um resultado, essa é a primeira vez que vai ser feita. Isso eu garanto. E, inclusive, eu vou deixar para você aí nos comentários, no chat aqui embaixo, para você poder fazer seu teste durante a live, porque se tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente aqui e a gente vai estar respondendo. Então, eu vou mandar aqui agora e você, se quiser, já pode ir fazendo aí o seu teste. Gancho perfeito. Então, enquanto isso, eu vou explicar. Os analíticos já vão querer fazer já de cara, né? Mas enquanto isso, eu vou explicando aqui. Então, se você é um analítico de dominância e, como diz que você é um impulsivo, você é aquela pessoa que vai e já quer fazer, já está, né? E isso não tem a ver com patologias, né? TDAH e outras coisas. Se você tem essa característica, você é um estrategista que está em choque. Porque o racional, quando ele se vê numa necessidade de tomar uma velocidade de informação rápida e agir de forma rápida, não é o natural dele. O natural dele é processar bem a informação para, de forma mais segura e, vamos dizer assim, controlada, né, de certa forma, tomar a decisão dele. Então, todo analítico ele tem por característica desenvolver grandes habilidades estratégicas. Porém, se ele tiver com um lado impulsionador dele muito forte, ele vai ser considerado um estrategista de choque. Tem o analítico mais o conector, né? Com aquela capacidade de conectar as pessoas, de conectar grupo. Esse é o articulador mais racional. Por que articulador? Porque como ele tem a análise muito forte e ele conecta, né, ele consegue, de forma muito racional, saber equilibrar a equipe. Né? Se você tem, por exemplo, uma empresa, uma oficina mecânica, né, e você tem vários mecânicos, se você tem dentro do teu perfil um analítico conector, você tem um grande articulador racional dentro da tua equipe. E o que isso vai traduzir na prática? É aquele cara que vai olhar e ele vai entender quem tem que fazer, quem tem que baixar a caixa, quem vai abrir a tampa, quem vai trocar bronzina, quem vai trocar óleo, quem é quem em cada função e em cada momento da melhor forma possível. E lembrando que esse conteúdo que a gente está entregando de bandeja para a galera hoje é para o pessoal entender e poder potencializar os seus ativos intelectuais, né, as pessoas dentro da sua empresa, para poder potencializar as empresas e escalar. Com Esse certeza. é o objetivo, né? Com certeza. E assim, ó, como eu falei, né, a gente não tem como dar garantias que você vai acertar contratando uma pessoa ou errar. Mas a gente está dizendo que você pode ter uma boa chance, muito grande, na verdade, de acertar. E também você que está nos acompanhando e quer fazer essa autoanálise, também, se você, por exemplo, deu aqui analítico conector, você é um grande articulador racional. Perfeito. Então, assim, você tem uma grande habilidade de montar uma equipe, delegar as tarefas para essa equipe e extrair o melhor resultado dessa equipe. É só você acreditar nisso, porque você tem todas as ferramentas para isso acontecer. E aí, isso a gente garante, tá? E olha que legal, tem um colega nosso que está assistindo aqui, Paulo Ferreira, e ele disse que só por ter
trazido para consciência essa informação de poder conversar melhor com a pessoa que vai ser o candidato, de poder analisar melhor, levando em considerações esses perfis, já vai ajudar muito ele no dia a dia da empresa dele. Ah, com certeza. Tanto na entrevista, Paulo Ferreira, né, que está nos acompanhando, obrigado aí. Tanto na entrevista, como também quando você está como gestor ou você está trabalhando numa área que você tem uma influência sobre um número de pessoas, você fazer esse teste e ver esses retornos e trazer a galera para um bate-papo, isso muda o jogo. Eu já tive vários relatos de empresas que acabaram fazendo treinamento com a gente, aplicaram isso, levaram adiante a metodologia, aplicaram isso, e o resultado foi muito bacana, né? Porque aí você consegue entender melhor as características de cada um e levar isso para um algo efetivo e prático. Continuando aqui, a gente tem o analítico, né? Ainda esquerdo superior, sustentador, né? Aquele que sustenta, que tem uma capacidade muito grande de sustentar coisas mais difíceis. Então, ele é o guardião da consciência. Ele é a pessoa perfeita do juízo. Né? Precisa de alguém com juízo, alguém que não faça caquinha, como diz o outro? Esse é o perfil perfeito. Um guardião desse, ele tem um lado muito aflorado de ser racional, e como ele sustenta muito, ele vai guardar as premissas básicas, ele vai ser o guardião daquele conhecimento, ele vai ser a referência de quando está tudo pegando fogo, ele é a referência técnica para você ir lá e apoiar. Então, se você busca uma referência técnica e você identifica um guardião de consistência, né, é perfeito para esse tipo de atividade. E, por fim, o analítico regulador, que é o arquiteto da precisão. Ou seja, ele tem uma capacidade muito grande de arquitetar soluções na medida certa. Sabe? Então, assim, parece óbvio, né, que a gente fala, mas às vezes é comum você ver em empresas a equipe tentando arquitetar uma solução para um problema e às vezes a dose da solução você acaba matando um mosquito com uma bazuca. Né? Por quê? Porque você não tem, às vezes, esse perfil aqui do analítico regulador que faz o papel do arquiteto de precisão. Então, como ele tem naturalmente o poder de agir dosando melhor as coisas, e ele é analítico, ele vai sempre trazer, por característica, estas tomadas de decisão na medida certa. Racionais. Nem mais, nem menos. No ponto, né? Meu pai diz muito isso, né? A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Né? Então, é mais ou menos isso. E aí a gente tem ainda do lado esquerdo agora a turma dos estruturais, que é o lado esquerdo inferior, cruzado com um impulsionador. Então, eu pego um estrutural, né? Um que gosta de várias funções, impulsionador, impulsivo. O que ele vai ser? Ele vai ser um executor de ordem. Esse perfil é aquele perfil que você coloca para fazer uma função, que ele vai desempenhar muito bem aquela função que lhe é pedida. Se você pede para ele fazer, eu preciso que você comece por aqui, depois vem para cá e termine aqui. Siga essa referência aqui. Ele vai seguir com maestria. Ele não vai dar looping, ele não vai viajar na maionese, ele não vai sair, ele não vai se desconectar. Ele vai ter uma grande habilidade de fazer esse papel acontecer. Aí nós temos os estruturais conectores, né? Mobilizador de processo. Se você quer implantar processos dentro da sua empresa, da sua organização, dentro da sua casa, né, mas principalmente dentro da sua organização, este é o grande perfil para você deixá-lo com esta missão. Porque como, né, ele tem por característica conseguir desempenhar várias atividades e ele é um conector, ele desenvolve várias atividades conectando pessoas para fazer isso também. Entendeu? Então, a lógica dele ele vai conseguir mobilizar mais pessoas e quando eu mobilizo mais pessoas, o processo nasce. Né? E aí o processo nascendo, aí é redundância, você vai acabar alimentando cada vez mais a melhoria do processo. E aí a gente tem os estruturais sustentadores, né? Os que têm caixa e conseguem acumular bastante função, é a base da sustentação. Então, se eu tenho um processo que foi feito, né, esse processo ele precisa ser sustentado.
ele não pode ter oscilações, né? Preciso seguir a métrica. Processos laboratoriais, por exemplo, que eu preciso seguir uma receita. Na gastronomia, são excelentes perfis para isso, de forma disparada. E, por fim, nós temos os estruturais reguladores, que é o curador da qualidade. É disparado o melhor perfil para qualidade. É aquela pessoa que ama abrir uma RNC. Adora fazer o relatório lá de não conformidade, quem vai fazer o quê, como vai fazer. Adora quando se fala em follow-up, né, para acompanhar aquilo ali, ver aquilo ali acontecendo. Então, a visão de qualidade é muito apurada, né, para esse tipo de perfil. Agora, falando do lado direito, né, o cruzamento dos 16. Já foi 8 aqui. Então, nós temos do lado direito os relacionais direito inferior, impulsionador. Então, a pessoa é mais sentimental e impulsionada, né? Ela é aquela que toma a atitude. Então, ela é uma condutora de pessoas. É aquele perfil que eu citei que a pessoa chegou mal na empresa. Foi lá já está lá querendo saber o que aconteceu. Exatamente. Ela já está lá, ela já está se conectando, já está trazendo. Me diz, foi ele que aprontou contigo, né? Não sei o quê, foi ela que te deixou, né? Vai, sabia que ia dar ruim. Então, ela tem uma predisposição de conexão muito genuína. Ela tem uma habilidade muito grande de fazer com que eleve a moral da equipe, que traga essa alegria, que faça esse movimento acontecer. Muito valioso. Nós temos os relacionais conectores, que é o catalisador humano. Por quê? Além de ser relacional, ele ainda conecta pessoas. Então, para ele fazer isso, ele vai e ele olha com carinho, com atenção, cada tipo de comportamento da pessoa que está em volta dele para potencializar ela. Porque o grande valor dela é ver isso sendo potencializado, é isso ganhar força, ganhar ritmo, ganhar contundência, é ser mais contumaz, né? Então, baita perfil também. Aí nós temos aqui o relacional sustentador, o caixa. Esse daí é o guardião da harmonia. É a pessoa que está ali, ela é relacional e ainda ela, né, ela sustenta. Então, assim, é aquela pessoa confidente, é aquela pessoa que faz mais o papel do amigão, é aquela pessoa que é a voz do juízo, né? É aquela pessoa que puxa, né, a atenção. Olha, a gente vai tudo se matar se a gente continuar fazendo isso, né? Então, é a primeira voz para guardar de forma saudável aquele movimento que está acontecendo. E, por fim, nós temos os relacionais reguladores, que é o mediador sensível. Então, ele é aquela pessoa que busca, dentro do seu relacional, regular estes sentimentos, e aí ela começa a ter uma grande habilidade de levar para o ambiente dela de trabalho muitas características ligadas a de um para o outro, de olhar pessoas nos olhos, de olhar pessoas e ser mais empático, de se colocar, né, ter aquela empatia de se colocar no lugar da pessoa. Tem uma facilidade muito, geralmente tem até na voz, uma característica de fala mais doce, mais calma, mais tranquila, geralmente fala um pouco mais baixo. Assim, ó, dar esse resultado, antes de dar esse resultado, eu já começo a desconfiar, muitas vezes pelo jeito de falar e pelo timbre da voz, como ela está sendo posicionada. Geralmente bate muito certo esse daqui. E, por fim, a gente tem aqui os visionários, direito superior, a turma que trabalha com criatividade, com designer, né? Trabalha com vendas, gosta de prospecção. Nós temos o visionário impulsionador, né? O visionário que é impulsivo, né? Ele é um visionário de impacto. Ele é aquela pessoa que, geralmente, até na fisionomia impacta, né? Gosta, assim, de uma vestimenta de mais impacto, tem um cabelo mais... que chama mais atenção, gosta de usar ornamentos que chamem mais atenção, né? Às vezes na camiseta, aquelas correntes e tal, fala mais alto. Aquele famoso cheguei, que a minha mãe falava. Isso, esse mesmo. É aquele que quando chega no churrasco, chega chegando, né? Chega chegando. Já vai falando alto, já vai brincando com a turma, já vai descontraindo. Então, ele gera um impacto natural. Ele tem essa característica natural dele. Porque a visão dele é... Eu quebro barreiras. Eu sou uma pessoa que tem este lado visionário.
né? E ainda eu tenho eu sou impulsionador, eu tenho as ferramentas perfeitas para realmente chegar em muitos ambientes e abrir porta e quebrar, né, as barreiras do paradigma, né? Geralmente, representante comercial, atenção, representante comercial com essa característica é muito boa para você, vamos dizer assim, abrir grandes clientes, porque eles não têm esse receio de bater na porta de grandes empresas, fazer uma piada, quebrar o gelo e quando tu vê ele já está com um relacionamento com os grandes players, né? Nós temos o visionário o conector, visionário mais conector, que ele é mais inspirador de possibilidades, né? É o que pensa bastante coisas, é aquela pessoa que tem várias ideias, né? Se tu tá andando numa trilha com ela, ela quer vários caminhos diferentes, né? Tá sempre pensando em coisas diferentes. Geralmente, né, acaba, né, por ser um conector, acaba tendo uma facilidade muito grande de ser piadista também, né? De ter uma fala muito ligada, né? A gente brinca, muitas vezes não tem filtro, né? Bate aqui, já sai. Já saiu ali, já era. Já vai soltando a piada. Nós temos os visionários sustentadores, que, né, tem por característica sustentar, então eles são, naturalmente, eles são pessoas que têm uma cultura de visão de futuro, né? Então, geralmente aquela pessoa que, se você precisa, uma pessoa para pensar fora da caixinha, de trazer um projeto novo, de estar à frente do seu tempo, de trazer algo que ninguém pensou ainda, tem uma grande característica nesse sentido. E, por fim, o visionário regulador, que ele é o tradutor da inovação. E essa inovação não é como do sustentador. O regulador, a inovação que ele faz é uma inovação mais estruturada. Ela é uma inovação que, quando vem da parte dele, vem já fazendo sentido. Então, ele tem muito essa característica de trazer isso de forma estruturada, né, com essa visão já de inovação. Então, fazendo aqui, né, um fechamento dentro desses 16 comportamentos, isso que a gente acabou de apresentar para vocês é o que a gente está lançando a partir de hoje dentro do nosso portal, da Nubi, que é o teste Nubi IC, onde você pode, tanto você, sua equipe, pessoas, amigos, marido, mulher, vizinho, né? Peçam para fazer. Vamos brincar um pouco de tentar entender as mentes, né? Como funciona internamente e como agem. Vocês vão ver que todos esses resultados aqui que a gente acabou passando e tudo que eu vivi nesses 20 anos, eles foram transportados para uma IA que ela tem um método Nubi dentro do prompt dela, mas, além disso, ela tem todo esse conhecimento, todo esse cruzamento de fusões aqui que a gente falou. Então, ela vai te trazer uma resposta que talvez não seja exatamente você, mas eu tenho certeza que vai chegar bem perto. Bem perto mesmo. E o legal é que a gente já fez esse sistema, essa inteligência artificial, ela treinada para poder traçar perfis, porque tem algumas perguntas que você vai responder ali em relação ao que você trabalha hoje, ao que você quer alcançar dentro do seu perfil profissional. Então, ela vai te dar dicas de como talvez potencializar um lado e talvez tentar ajustar um pouquinho um outro quadrante, alguma coisa assim. Então, ela sempre vai estar tentando aí te ajudar para que você possa potencializar tudo isso no seu dia a dia. Perfeito. E aí tem um grande detalhe, né, dentro dessa construção, que uma coisa que eu busquei muito é que o resultado ele trouxesse o estado de coerência, que é o que a gente falou há pouco. Então, existem 3 estados de coerência, que é o alinhado, que é quando a forma de agir favorece a estrutura interna. Então, eu tenho a minha dominância, eu tenho a minha forma de agir. Quando eles estão alinhados, eu tenho uma estrutura interna bacana. Eu tenho o adaptado, quando a pessoa funciona com competência, mas por compensação, ela tem um custo moderado para se adaptar a isso. E, por fim, eu tenho o fraturado. O fraturado é quando a forma de agir contradiz a estrutura interna e gera desgaste recorrente. Então, aqui, nesse movimento dos estados de coerência, é onde talvez para muitos de vocês que vão fazer o teste, ele vai trazer um ponto ali para se perguntar se você hoje está alinhado,
se você hoje está adaptado ou se hoje você está fraturado. Eu acho que de quase 1 hora aí de live, né? Eu acho que aqui a gente chega na grande entrega para quem está nos acompanhando até agora. É o grande momento de você descobrir internamente, às vezes coisas que você não percebe, que você não consegue se autoanalisar, é nesse momento que pode surgir aqui um ponto que te faça refletir e veja, né, até então qual o caminho que você está trilhando, aonde você está trilhando e o que de repente se deu um resultado de fraturado, em que momento faz sentido esse fraturado e o que você pode fazer a partir de amanhã, de novo, diferente e que possa te trazer para um adaptado e depois te trazer para um alinhado. Isso tudo, todos esses níveis, eles vão gerar 10 tipos de interpretação, de princípios de interpretação, né? Então, vai te conduzir a não tratar pessoas como rótulo, a buscar diferenciais, as naturezas dominantes de cada um, as adaptações funcionais que você pode ter no teu ecossistema, como você vai fazer a distorção por nível de estresse, né? Tudo isso e mais um monte aqui de situações, elas foram compiladas e colocadas dentro do nosso prompt, né? Para a IA trazer isso para você como se você agora tivesse fazendo esse resultado e eu fazendo essa análise e tentando responder individual. Perfeito. Cada um que está fazendo esse teste. Então, nós automatizamos isso, né? E estamos entregando isso aí de forma gratuita. Legal. E aí, agora, vem o grande ponto que é, mas a gente começou a falar também em CAC zero, né? Agora a gente muda um pouco o disco, né? E agora a gente vai falar rapidamente sobre CAC zero. Para quem não sabe, CAC, né? Por favor, explique. Custo por aquisição, né? É uma sigla muito utilizada no meio de tráfego pago, que se popularizou aí nos últimos 3 anos, né? Depois da pandemia. Então, o CAC zero, o significado dele, essa sigla é custo por aquisição. Então, quando a gente fala de CAC zero, quer dizer que tem um custo por aquisição a zero. Isso. Então, é trazer cliente sem colocar dinheiro em tráfego pago. Exatamente. E muitos que nos acompanham, que vivem na área comercial, que têm suas empresas, lideram pessoas, sempre, de certa forma, pensam, né, em como atrair mais clientes para o seu negócio. Né? Fazer esta atração positiva. Perfeito. E o CAC zero, ele é algo que a gente acabou de fazer com vocês. Então, todos que estão nos acompanhando, que passaram durante essa live aqui, todos foram convidados no boca a boca, sem tráfego pago, conversando, mandando o link, fazendo, né, aquela rede de distribuição. Aquele tete-a-tete, né? O tete-a-tete. A gente fez isso porque o CAC zero, ele consiste na seguinte situação. A estratégia é qual? Eu desenvolvo um conteúdo, eu desenvolvo dentro desse conteúdo algo muito legal e que realmente vai valer a pena as pessoas verem, virem e ouvirem, né? E quando isto acontece, eu estou aqui falando esse conteúdo, trouxe esses convidados para me acompanhar, eu tenho uma oportunidade comercial, depois de ter despertado o interesse destas pessoas de forma qualificada, e ao encerrar este webinar, né, a gente conseguir dar continuidade ao que a gente plantou no conteúdo. Perfeito. É lógico que a gente plantou um conteúdo aqui, uma bandeira de fundo, né, que ela é mais específica, ela envolve mais a gestão humana e a gente deixou um pouquinho mais aberto. Mas uma das coisas que a gente falou no episódio da semana passada é que o CAC zero, ele é uma grande ferramenta que você pode usar na sua empresa, principalmente você que trabalha no B2B, né? Que você tem o teu negócio voltado para outras empresas, você tem como estratégia, muitas vezes, fazer o que a gente acabou de fazer, que faz parte do nosso método também, né? Perfeito. E o legal é que não só o webinar, né, pode ser utilizada, mas também eventos presenciais, como uma palestra pode ser utilizada, uma palestra gratuita, por exemplo, pode ser utilizada como CAC zero, né? Muitos outros eventos que podem ser feitos, cafés, né? Café com brainstorming, por exemplo, para você discutir, né, ideias, hackathons também podem ser utilizados como CAC zero. Então, existe uma gama muito grande de coisas que a galera pode estar fazendo aí para ter esse custo de aquisição zero. E o mais legal de tudo isso é que esse custo por aquisição zero, ele é zero.
né? E ele vai trazer pessoas qualificadas, porque você vai estar dando conteúdo de valor. E esse conteúdo de valor vai estar sendo absorvido por pessoas que querem realmente receber esse conteúdo. Então, é mais qualificado do que o funil de vendas muitas vezes, né? E aí o preceito do CAC Zero, né, para ficar claro para todos, o primeiro deles é realmente você encontrar uma frase de valor. Perfeito. Né? Um conteúdo que realmente você vai entregar para pessoas que são pessoas da tua linha de interesse, né, da tua empresa, que muitas vezes você venderia isso daí, essa informação. Ou não necessariamente venderia, mas você guardaria isso contigo porque, de certa forma, é estratégico. Uhum. Então, o primeiro pilar para você fazer um CAC Zero é você encontrar uma frase de força. É você encontrar um tema, um título, para você realmente fazer as pessoas terem interesse de vir e ver você falando. Perfeito. O segundo pilar é você falar, é você se mostrar. Né? Pode ser ao vivo, como a gente está fazendo aqui, pode ser gravado, pode ser um café, pode ser um movimento mais intimista, né? Mas ele precisa de uma coisa que não é negociável, que é você vir e falar. Perfeito. Né? Mostrar. Pode ser mais técnico, eu vou mostrar para vocês como desmonta a tela do celular e vou mostrar como desmonta a tela do celular. E eu tenho um público que quer aprender como desmonta a tela do celular. Só que eu não vendo só a troca de reparação da tela do celular. Eu vendo todo um suporte de vários outros equipamentos, várias outras técnicas que eu tenho que eu posso estar compartilhando. Perfeito. A partir do momento que eu trago esse público para este movimento de valor e mostro como se faz, né? Dou realmente esse conteúdo de forma gratuita, como estamos fazendo com o próprio teste de dominância, que ele é gratuito, não tem propaganda, não tem banner. Não tem nada. Não tem nada. É 0800 total. O que tu vai precisar é entregar informação com as perguntas, né? Aí vocês vão ver que tem uma pergunta lá, cidade de coração. Não é a cidade que você nasceu, é a cidade onde você mais residiu na sua vida, que você, no coração, você é de lá. Que isso também tem um impacto, tá? na resposta. A data de nascimento também tem um impacto na resposta, tá? Então, muita atenção também a essas duas informações. E, por fim, para fechar o CAC Zero, o terceiro pilar do CAC Zero é você permitir essa conexão ter continuidade. Tá? Então, para nós, obviamente, a gente fazendo o teste, né, a gente tem ali agora um grupo de pessoas que está usando a ferramenta, que compartilha a ferramenta, que vai ver, né, os nossos outros episódios, as nossas redes, os nossos conteúdos, e se fizer sentido, a gente está à disposição para atender. Perfeito. Então, ter este terceiro pilar, que é esse pilar de conexão, ele é fundamental. Então, para você que está nos acompanhando, né, que está acompanhando os episódios do podcast, agora a gente está no 4º episódio, é uma grande ferramenta que nós, como Nubi, nós aplicamos para com os nossos clientes. Nós ensinamos eles a fazerem isso, né? A vir também, a criar o que a gente chama, né, de frase de valor ou conteúdo de valor, traz, né, essa demonstração do que é valor e cria esse canal continuado de comunicação para aquilo ali realmente reverberar e trazer bons resultados. Então, esse é um pouquinho do nosso episódio ao vivo, né? Que a gente fala sobre CAC, fala sobre dominância cerebral, sobre DISC e, acima de tudo, sobre os 16 métodos do Nubi. É isso aí, Luiz. Antes de finalizar e dar um spoiler do que a gente vai ter no próximo episódio, que vai ser lançado na próxima terça-feira, né? Eu quero interagir com o pessoal aqui que deixou alguns comentários, né? O Pedro Ferreira, como eu tinha falado antes, a gente até chamou ele de Paulo, mas na verdade é Pedro Ferreira. Ele falou que essa foi um conteúdo muito interessante e só pelo fato dele saber onde a pessoa se encaixa numa entrevista, essa live já valeu a pena para ele. Pedro, tamo junto. Prazerzão estar contigo aí nessa live. A Gabriela Teles, ela colocou aqui que acabou de fazer o teste dela e o dela deu relacional sustentador e deu dominância de 63% no relacional. Gabriela, temos uma grande pessoa de equipe aqui que sustenta muita coisa, extremamente organizacional. A gente teve aqui o Castilho, que falou muito bom. Castilho da Vertical. Castilho, prazer estar contigo aí nessa live.
E a gente teve aqui também a Maria Eduarda, que ela perguntou aqui qual que é o arroba. Eu vou deixar o arroba aqui então, que a gente vai estar lançando novos conteúdos, vai estar ali os cortes do nosso podcast, a gente vai estar lançando alguns outros conteúdos, algumas lives de webinar também dentro do Instagram. Então, se você está aí e quer saber aonde nos acompanhar, arroba NubiIC, tá? IC de inteligência comercial, arroba Nubi com 2 Es, IC. Sem traço, sem underline, sem nada. Arroba NubiIC. E você pode estar acompanhando aí os nossos conteúdos, né? Nas nossas redes sociais. Perfeito. E até validando aqui, né? Como diz, né? A gente tem aí um pequeno spoiler para a semana que vem. Nós vamos falar sobre treinamento, a importância de treinamento dentro da equipe, né? Tanto internamente quanto externamente, que é uma continuidade do método, né? Então a gente falou no primeiro episódio um pouco do nascimento desse método. No segundo nós falamos sobre mapeamento estratégico, que é como olhar o cliente lá fora, como identificar, né, onde está o dinheiro, como chegar até ele, como fazer essa retenção. No episódio 3 nós falamos sobre planejamento estratégico, né? A parte do planejamento estratégico na equipe, né? Na equipe, a importância de fazer uma comunicação única, né, dentro disso. Falamos também um pouco sobre dominância cerebral, né? Sobre como você trabalha isso dentro da equipe. Estamos hoje ao vivo aqui, fazendo esse 4º episódio. Isso, e no próximo episódio a gente vai falar sobre marketing, especificamente mais de como a gente vai atingir o cliente. A gente vai falar sobre o marketing, vamos abordar um pouquinho do CAC Zero, mas também abordar ali o tráfego pago, a gente vai abordar um pouquinho sobre branding, então a gente vai falar um pouquinho sobre todas essas questões aí, pra galera não ter dúvida nessa questão. Vem muita coisa boa por aí. Tem muita coisa boa, tem muita coisa boa. É isso aí, Luiz. É isso aí, um prazerzão estar com todos vocês, Pedro, Castilho, Jonisson, Maria Eduarda, Gabriela e tantos outros aí que tiveram aí com a gente nesse dia de hoje. Obrigado por ter ficado até o final e a gente se vê então na semana que vem, né? É isso aí. Forte abraço a todos e até Valeu, semana pessoal, que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Isso aí. Mais um.